Pessoal, boa noite. Eu sou Renato Groff. Tudo aqui que eu vou estar apresentando hoje, eu tenho material publicado em artigos, tem exemplos no GitHub. Eu vou postar isso para vocês no Meetup. Então espero que isso possa ajudar daí vocês que precisam implementar soluções de acesso a dados em .NET e nem sempre tem uma performance tão boa utilizando o Entity Framework ou de repente alguma coisa do próprio NHibernate. Tiago, eu vou compartilhar aqui a minha tela, daí eu vou pedir para você me dizer se está aparecendo normal. Está aparecendo aí? Tá tudo espelhado ainda. Tá. Apareceu os slides aí? Agora sim. Beleza. Quando eu for começar as demos também, eu dou um toque, você me avise. Se de repente perder o foco da imagem, você me dá um toque daí também, beleza? Combinado. Show de bola. Então, como eu já comentei, a ideia hoje está falando sobre o Dapper, né, e como a gente pode se beneficiar dele para obter uma maior performance no acesso a dados em .NET. Bem, vamos lá. Deixa eu ocultar aqui. Aqui vocês têm uma breve apresentação da minha pessoa. Para quem não me conhece, sou Renato Groff, atualmente sou Microsoft MVP, participo do programa MTAC também, tenho mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia, autor técnico, palestrante e um dos responsáveis pelo canal .NET, também pelo .NET São Paulo. Aqui vocês têm os meus contatos, Facebook, LinkedIn, GitHub, Twitter. Eu coloquei aqui o canal .NET também, para que vocês acompanhem. A gente tem a página do Face e o canal no YouTube, então muito do que eu produzo é divulgado aqui, eventos online também, e o próprio .NET São Paulo é um braço do canal .NET. E aqui também eu coloquei o link do meu blog, né, que é no Medium. Então, tudo que eu venho produzindo há mais de um ano, né, eu tenho outras coisas publicadas em outros blogs, mas hoje eu tenho centralizado todo esse material aqui no Medium. Beleza, então aqui nós temos a agenda, então falar um pouco sobre o ORM, dar uma visão geral, partir daí para o Dapper, né, dar um breve overview para vocês do que ele faz, né, ele é um micro ORM, vou explicar o que seria isso, e depois partir para exemplos práticos. Então, para começar, o pessoal utiliza frameworks ORM para facilitar a representação de registros de uma base relacional como objetos. E o que isso traz de vantagens para a gente? Produtividade e agilidade no desenvolvimento. Imagine vocês, de repente, utilizar o data reader do ADO.NET toda hora ou o data table. Você ia ter muito trabalho de conversão, escrever muito código, ficaria um serviço, eu diria, bastante improdutivo. E além disso, os ORMs, eles são projetados também para garantir uma maior segurança na manipulação de informações em bases relacionais. Então, além de facilitar o trabalho representando dados relacionais como objetos, a gente consegue uma maior segurança empregando esse tipo de solução. E aqui temos os dois frameworks mais conhecidos, ORMs, na plataforma .NET. Eu não falei o que significa a sigla ORM, é o Object Relational Mapping, né, mapeamento objeto relacional. Temos o Entity Framework e o NHibernate. O NHibernate, eu diria que se a gente comparar com o Entity Framework, ele sempre teve um comportamento melhor em diversos cenários. O Entity Framework Core, ele evoluiu bastante, melhorou muito, resolveu uma série de problemas de performance, mas ainda assim, independente de ser Entity Framework ou NHibernate, a gente pode ter alguns problemas de performance ao empregar esses tipos de solução. Nem sempre, sobre esses problemas, né, nem sempre as consultas que são geradas são tão performáticas.
Por que isso? Muitas vezes a gente cria índices para tentar se beneficiar, conseguir uma maior velocidade na execução de consultas. Só que as consultas que são geradas RM, seja o Entity Framework, seja o N-Hibernate ou alguma solução em outra plataforma, como Java, por exemplo, elas nem sempre são montadas da maneira que a gente gostaria. Você deixa que o próprio framework gere isso para você, e pode ser que o select que é gerado ele não se beneficie de algum índice que foi criado na sua base de dados. Então, aquele índice que daria um ganho de performance brutal, você vai dar uma olhada e a consulta gerada ignora, o plano de execução dela ignora esse índice. Então você vai acabar tendo lentidão. Só para dar um exemplo recente, eu estou participando de uma integração, né? E o que aconteceu? Eu tinha um programa de carga e eu notei o seguinte, isso não tem nada a ver com RM, mas para vocês terem uma noção. Era feito um where e o que acontecia? Tinha um volume de dados de tipo 500 mil registros e estava demorando horas. É um volume de dados grande. Daí eu falei, poxa vida, mas assim, por mais que seja um volume de dados grande, levar horas numa empresa grande, o pessoal não vai aceitar isso. E como que a gente pode resolver isso? Eu criei um índice de maneira que o where que era feito numa tabela se beneficiasse desse índice para localizar mais rapidamente os dados. Um processo que estava levando 5, 6 horas foi para menos de 7 minutos. Então, vocês imaginem, muitas vezes em algumas consultas que a gente faz, você vai estar manipulando milhões, às vezes até bilhões de registros. E o ORM ele não tem inteligência para gerar uma query levando em conta índices que você criou no seu banco de dados e que você está tentando daí se beneficiar dessa estrutura. Então, essa é uma das principais limitações que a gente encontra em ORMs quando se trata de consultas. Outro ponto que pesa bastante é essa questão do impedance mismatch. O que seria isso? Seria dificuldade para transpor um objeto para o equivalente numa base relacional. Um caso clássico disso é o que seria um relacionamento N para N, muitos para muitos. Numa base relacional, você não tem condição de projetar isso. Você tem que criar uma tabela no meio dessas entidades, né? Uma tabela associativa, uma entidade associativa que vai conter os relacionamentos para daí você conseguir representar o que seria um N para N. E o que acontece? Se você fizer isso, utilizando, por exemplo, o Entity Framework ou o N-Hibernate, você vai ter que criar uma classe associativa. Você olhando isso fica meio bizarro, mas infelizmente é a solução que a gente tem. E se de repente você conseguisse usar um meio termo, uma solução próxima de um ORM, mas passando a query do jeito que você precisa, e daí, claro, você não vai retornar dados dessa entidade associativa, mas utilizar ela para fazer a ligação entre as tabelas e conseguir resolver esse problema sem grandes dificuldades. Então, é justamente o que eu vou estar mostrando aí sobre o Dapper. Então, eu já antecipei, né, como superar essas limitações envolvendo performance. Utilizar o Dapper, que é um micro ORM voltado ao desenvolvimento de soluções .NET. E o que seria um micro ORM? Seria um framework que mapeia dados relacionais para objetos, mas não tem todos os recursos de um ORM convencional. E na prática, como que o Dapper funciona? São extensões, né, extension methods que a gente tem para trabalhar com objetos de conexão do ADO.NET. Então, SQL Connection, NPG SQL Connection, que é a conexão do Postgre, tudo isso
todas essas classes que são baseadas em DB Connection, que é a classe básica de conexão do ADO-Net, a gente vai ter métodos daí para trabalhar com elas sem precisar criar data tables, data headers e commands e assim por diante. E o foco é justamente performance, porque você não vai deixar para o framework gerar para você uma query ou gerar automaticamente um comando mais complexo. Você simplesmente vai passar o que você quer, o comando mesmo, e ao fazer isso, você vai tentar otimizar para ter uma maior performance e, com isso, tornar a sua aplicação mais rápida. E o legal do Dapper é que, assim, ele já existe há algum tempo, então não tem só para o .NET Core, para o .NET Full também ele existe. Inclusive o pessoal que trabalha com versões mais antigas do Entity Framework costuma reclamar bastante de performance. Então o Dapper é um caminho que vocês têm aí para conseguir conciliar e obter uma maior performance. Inclusive, eu vou ver se eu posso também tomar liberdade aí. O André Seco teve um evento que a gente fez em outubro, se eu não me engano, o .NET Conf, né? Ele falou justamente do uso de Entity Framework com Dapper. Então, eu posto também o vídeo que ficou gravado, tem um exemplo bem bacana que ele mostrou daí, em que vocês podem se beneficiar do Entity Framework para fazer inserts e updates, né? Muitas vezes você tem vários dados relacionados, só que daí para fazer a consulta utiliza o Dapper buscando uma maior performance. Beleza. Quando a gente trabalha com Dapper, o que a gente consegue manipular em termos de estruturas e dados? Tabelas, views. Views são representações, muitas vezes juntando várias tabelas, mas assim para o Dapper, tabela e view funciona praticamente do mesmo jeito. Então, às vezes, para você não escrever um comando extenso no seu código, você vai utilizar uma view, vai simplificar bastante e, claro, o comando extenso, a query extensa, vai ficar nessa estrutura do seu banco. E sua aplicação vai ficar com um código consequentemente mais enxuto. História de procedures. História de procedures assim, são estruturas que têm uma excelente performance, mas claro, sempre fica o alerta. Utilizem com racionalidade, não vão implementar um sistema dentro de uma história de procedure, jogar regras de negócio lá. Isso está totalmente errado. Beleza. Então, aqui tem dois packages principais do Dapper, o package chamado Dapper mesmo, que são os recursos básicos que a gente tem, e o Dapper Contrib, que é uma extensão para facilitar CRUDs. Eu vou mostrar os dois aqui. Notem aqui que está Stack Exchange aqui, no GitHub dessas duas soluções, que ambas são open source. O pessoal do Stack Exchange é o time de desenvolvimento do Stack Overflow. Então, eles que desenvolveram Dapper, e a gente pode falar o seguinte, esse pessoal realmente conhece de performance. O Stack Overflow, todo mundo está cansado de saber e de utilizar ele praticamente todo santo dia, né? Ele tem milhões de usuários, tem muita requisição simultânea, e esse pessoal sabe o que fala quando o assunto é performance. Aqui são alguns dos bancos de dados que a gente pode trabalhar com Dapper, praticamente qualquer banco relacional que tenha suporte do ADO-Net, a gente trabalha com Dapper. Aqui eu citei SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, mas qualquer outra solução aqui tem um driver ADO-Net. Pegar, por exemplo, Firebird, que o pessoal que trabalhava com Delphi utilizava bastante. O Firebird, você tem classes do ADO-Net, então você combina com Dapper e maravilha, resolveu o problema. Então, vou partir aqui para os exemplos práticos. O que eu utilizei aqui? O Visual Studio 2017, eu estou com um update estável mais recente aqui, que é o 15.5.
e o .NET Core 2.0. As demos que eu tenho aqui, eu tenho a mesma versão para .NET Full, então vocês podem de repente até copiar esse código, se for fazer alguma coisa mais diferente com o .NET Full, vai funcionar tudo normalmente, sem maiores problemas, nem se preocupem com isso, com questão de compatibilidade. Inclusive, até comentando rapidamente, as versões mais recentes do Dapper Contrib, elas foram desenvolvidas com o .NET Standard. Então, a mesma biblioteca roda com .NET Full e .NET Core. .NET Standard é um projeto da Microsoft que permite que você desenvolva bibliotecas que funcionam com qualquer runtime do .NET. Então, fica aí essa dica para vocês. Deixa eu ir para o Visual Studio. Só perguntar aí para vocês dois, está ok, pessoal? Até agora apareceu normal a tela? Tá sim, tá tranquilo. Tá bom. Deixa eu só ligar aqui a fonte. Caso acabe aí, não tem problema. Beleza. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui um primeiro exemplo, exemplos gerais. Eu vou mostrar aqui para vocês o pacote do Dapper. Então, vamos pegar aqui o que está instalado. Está aqui o Dapper. Então, se vocês verem aqui embaixo, ele já tem suporte para o .NET Standard 2.0, que é a versão mais recente. Então, dá para vocês trabalharem aí sem problemas. Eu já fiz demos no canal do .NET usando Dapper em Linux. Então, de repente, alguém está trabalhando em Linux, Mac, com Visual Studio Code ou Visual Studio for Mac, vocês utilizam sem problema o Dapper nessas outras plataformas operacionais. Então, esse package aqui, Dapper mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui a minha string de conexão. Aqui, por questões de teste, eu deixei segurança integrada, mas assim, eu recomendo que para produção vocês criem um usuário na base de dados e coloquem restrições para esse usuário. Então, não vão utilizar segurança integrada ou, de repente, como eu poderia dizer, ou, de repente, utilizar o sysadmin, o administrador de sistema, que no caso do SQL Server é o SA. Evitem isso, porque isso pode traduzir num sério problema de segurança. Beleza. Eu vou mostrar aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho a classe região, e dentro de estado, daí eu tenho aqui dados de estado. Maravilha. Deixa eu mostrar para vocês aqui um primeiro controller, o status, né? Eu vou receber aqui objeto de configuração, daí aqui eu tenho um método, né, chamado getStatus, uma action, né? Claro, a arquitetura que eu estou utilizando aqui praticamente é nada. Eu coloquei direto acesso a dados nas minhas actions. O ideal é que vocês, sei lá, partam para o uso de repositório, de uma arquitetura, sei lá, em 3 camadas, usando DAO, DDD, alguma coisa mais incrementada. Isso daqui foi só para exemplos rápidos aqui para o pessoal assimilar sem muita dificuldade qualquer ideia do Dapper. Então, assim, eu vou abrir aqui um SQL Connection, que é a classe de conexão do SQL Server. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, ele implementa DB Connection. Então, tudo que implementa DB Connection, em tese, trabalha sem problemas com Dapper. Beleza. Aqui daí eu tenho o método query, né, que é do próprio Dapper, né, mas a gente tem aqui várias versões de query, query múltiplo, first or default, tem o método execute também, de repente você vai executar um insert, update, tem tudo isso aí para a gente trabalhar. Eu vou deixar aqui o query mesmo.
Então aqui eu estou fazendo um join entre a tabela de estados e regiões. Eu tenho um segundo método aqui, que eu vou repetir essa query, mas passar aqui um parâmetro, sigla estado. Notem o seguinte, eu não concatenei sigla estado. Eu coloquei aqui um arroba com o nome do parâmetro, depois eu passei aqui um outro argumento. Aqui eu estou utilizando o query first or default. Se ele não achar um registro, ele vai retornar o valor default, que é nulo, né, para objetos. E aqui, ó, o mesmo nome desse parâmetro, mas sem um arroba, eu passo nesse objeto anônimo e seto aqui o valor dessa propriedade. Se tivesse dois parâmetros aqui, teria um segundo com arroba também, vírgula aqui, o nome desse segundo parâmetro igual ao valor e assim por diante. O que eu recomendo, não concatenem informações de parâmetro numa query, que ao fazer isso vocês vão estar abrindo brecha para que aconteçam ataques de injeção de SQL. Então evitem ao extremo isso. É uma bobagem até falar, poxa, mas pouca gente usa o meu sistema, tal. Quando você menos espera, às vezes tem alguém lá da sua empresa que utiliza o sistema, o cara está estudando tecnologia, né, fazendo um curso de TI, ele vai, opa, deixa eu tentar ver se esse sistema está seguro ou não. Então, evitem isso ao máximo. Aqui também, olha, eu estou chamando uma história de procedure, eu estou passando aqui os parâmetros que correspondem daí aos parâmetros da minha procedure, aqui os nomes, né, sem um arroba, claro, e o command type aqui eu passei história de procedure. Então, deixa eu rodar aqui esses exemplos para vocês verem rapidamente, né, que o tempo está correndo aí, né. Vamos lá, torcer para que a demo não falhe agora, né? Então parou aqui. O que acontece? Eu vou abrir aqui a minha conexão, executar aqui, ele já vai retornar uma lista de objetos e maravilha, tá aqui os estados, ó, o JSON que ele produziu. Se eu rodar essa segunda action, que é detalhes de um estado, deixa eu copiar essa URL aqui. Essa aqui, detalhes. Aqui. Bahia. Vai rodar aqui. Aqui é aquela questão que eu já falei da passagem de parâmetros. Então tá aqui, ó. Bahia, beleza. E aqui eu tenho um exemplo utilizando uma procedure, que é essa action detalhes 2. Vou colocar aqui DF, Distrito Federal. Vamos rodar aqui. Então tá aqui, nome da capital, Brasília, beleza. Bem simples, pelo que vocês viram. Como eu falei, quando a gente tiver comandos mais extensos, é aconselhável vocês criarem views para isso. Acabei não criando aqui para efeitos de teste, mas daí você passa o from aqui com a view, dá um asterisco retornando os campos dela e não se preocupa que ele vai retornar. Um detalhe aqui que muita gente pergunta, às vezes, né? De repente eu tenho um campo aqui que não coincide com o nome que está retornando na query. O que vai acontecer? Vai dar um erro que nem o Entity Framework? Não, ele vai ignorar esse campo. Ele simplesmente vê se tem um campo com um nome idêntico ao retorno da query. Se tiver, ele traz isso aqui para a gente. Então, às vezes pode ser que você crie um campo, uma propriedade aqui só para controle, que não é gravado na base de dados, nada. Ele simplesmente vê que não tem valor apontando para isso e vai ignorar isso. E quando for fazer o insert ou o update, também não é para ter problemas com isso.
Beleza. Bem, vamos lá para uma próxima bateria de exemplos. Aqui eu tenho meu controller de regiões. Nesse caso, já estou chamando aqui uma view, né? Conforme havia comentado. Então, vamos pedir para trazer aqui as regiões, né? Deixa eu copiar aqui parte dessa URL, tacar aqui regiões. Opa! Escrevi errado aqui. E vai rodar nossa view. E maravilha, tá aqui as regiões do país e quantos estados tem em cada uma. Bem tranquilo, não tem muito segredo. Aqui eu só fiz queries, mas dava para a gente fazer insert, updates e deletes. Qual que é o próximo exemplo? Vamos dar uma corrida aqui para dar tempo de ver tudo. Vamos usar aqui o Dapper Contrib. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o package que ele cria aqui para a gente. Dapper Contrib. Então, quando a gente instala ele, o Dapper vem junto, porque é uma dependência dele, é uma extensão em cima do próprio Dapper. Então, vamos pegar aqui NuGet, Dapper Contrib. Deu uma... Beleza? Então, notem aqui, ó, tá o Dapper Contrib aqui, junto com o Dapper. O Dapper veio aqui. Então, de repente, se você baixa o Dapper Contrib, precisa usar algo do Dapper, o Dapper já vai estar lá. Você não precisa daí ficar instalando duas versões. E notem aqui, ó, Dapper Contrib também trabalha com .NET Standard. Maravilha. Bem, vamos lá, seguir o barco aqui. E como eu havia falado, né, o Dapper Contrib, ele simplifica operações de CRUD. Então, aqui eu tenho uma entidade, né, aqui é a classe estado. O que eu fiz aqui? Eu mapeei qualquer tabela. Então, table DBO estados, que é essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui no SQL Operations Studio, que é uma ferramenta nova da Microsoft para gerenciar SQL. Ela é bem leve, diria que é o equivalente para bancos de dados do Visual Studio Code para linguagens de programação. Por enquanto só existe suporte para SQL Server, né? Mas vale a pena. Ela tem suporte multiplataforma, então dá para rodar isso em Linux ou Mac também. É uma ferramenta bem bacana. Tem um vídeo também no canal do .NET falando sobre ela. Então, beleza, tá aqui os nossos dados de estados, né? Maravilha. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar aqui o meu controller. Eu até esqueci. Eu setei aqui qual que é a minha chave primária. Então, coloquei aqui explicit key em listado. Como é uma chave que a gente gera o valor, não é um autoincremento gerado pelo banco, foi colocado explicit key. Se fosse autoincremento, seria o atributo key. E aqui, mapeando para a tabela estado, como eu já tinha falado. Aqui no controller, então, nós vamos ter aqui dois exemplos. Esse primeiro aqui, o getAll, eu trago todos os dados, um select asterisco, pegando toda a tabela sem filtro. E o segundo aqui é um get, eu sempre passo aqui qual que é a entidade e aqui passando qual que é o ID, a chave primária dele. Então, com isso, eu consigo fazer selects simples, né? Trazendo tudo ou filtrando por chave primária. Não dá para passar várias condições do where para o Dapper Contrib, né? Mas quando você tem uma operação bem simples de CRUD, ele resolve bem de boa isso para a gente. Eu vou rodar aqui para vocês verem esses dois exemplos. Então, vai trazer aqui todos. E depois colocando aqui detalhes, vou colocar São Paulo, vai filtrar aqui.
São Paulo. A gente não escreveu nenhum SQL, ele gera esses SQLs mais simples para a gente, então, como a gente não está fazendo uma manipulação muito complexa, como seria com o Entity Framework, isso atende bem em termos de performance e simplifica a escrita de código para a gente. Indo para o próximo exemplo agora, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Se vocês trabalham com um banco de dados relacional que suporta JSON, o SQL Server, a partir do 2016 suporta isso, uma coisa bacana que dá para fazer se vocês estiverem utilizando o Dapper é passar uma query, configurar ela para retornar isso como JSON, né? Eu coloquei aqui for JSON Path, definir aqui um root moedas, aqui esses alias que eu coloquei, ele vai criar subníveis no nosso JSON e vai trazer uma string aqui, ó, estou dando query first string, quando a gente usa for JSON, ele retorna uma string JSON do SQL para a gente, vai vir todo um JSON com uma estrutura complexa e a gente não vai precisar criar classe nenhuma aqui com esse exemplo. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. É um recurso que está presente, esse for JSON, desde a versão 2016 do SQL. E também, isso que eu passei aqui, quando você precisaria fazer algo que em ADO seria o equivalente a um execute escalar, trazer um único valor de um único registro, esse query first aqui, passando o tipo, ele faz essa jogada para a gente. Aqui eu vou pegar string, né? Então, tá aqui para vocês verem, ó, uma string JSON. Vou pegar esse string e devolver como um JSON. Ele vai apresentar aqui para a gente no Mozilla. Então tá aqui, ó. A gente não precisou criar classe nenhuma para gerar esse JSON e já veio com essa estrutura mais elaborada aqui para a gente. Então, até confirmando para vocês, ó, não tem classe a mais nenhuma aqui nesse projeto. Maravilha. Vamos para o próximo exemplo, correr aqui que está para o fim já. Uma coisa legal aqui que dá para a gente fazer, não chega no nível de complexidade do Entity Framework, né? Então, eu estou aqui com um exemplo, é um relacionamento 1 para 1, um multimapping, que ele chama no Dapper. Então, está aqui, estado, ele tem aqui uma propriedade chamada região, eu consigo com uma única query populada aí, essa propriedade região. Ele não vai fazer uma query para cada registro de estado retornado, trazendo dados da região. A gente já faz um join e mapeia daí para o retorno dessa única consulta gerar objetos compostos. Então vamos aqui para status controller, aqui eu abro a minha conexão, aqui eu tenho a minha query. Notem que eu estou usando uma versão diferente do método query, então eu passo aqui primeiro qual que é o primeiro objeto que eu estou manipulando, que está aqui nessa função map, é estado, o segundo região, então aqui ó, eu falo que região vai popular dados região, e o terceiro parâmetro aqui, o retorno, né, desse método query, que vai ser uma coleção de estados. Eu poderia ter passado algum parâmetro aqui, não foi o caso. Split on, eu falo quais que são as chaves primárias que vão ser utilizadas para quebrar daí o retorno de estados e regiões. Então ele vai fazer o join aqui e vai quebrar daí de acordo com o ID, tipo dados de estado e dados de região. Então vamos mostrar aqui para vocês isso em ação. Uma única query já vai gerar esse objeto composto. Não dá para a gente criar uma estrutura complexa com níveis e subníveis como o Entity faz, mas quando você precisa fazer algo mais incrementado e não tão complexo, esse recurso atende bem para a gente. Então, tá aqui, ó, estado e qualquer região dele. Deixa eu mostrar aqui no JSON. Então já trouxe aqui para nós aqui
tudo com uma única query. Versões mais antigas do Entity iam executar umas 30 consultas para fazer tudo isso. E daí vem a pergunta, você mostrou 1 para 1, e como ficaria 1 para muitos? O Dapper não tem esse suporte nativo, 1 para muitos. Mas a gente pode utilizar aqui um framework que chama Slapper Automapper, né? Não é o Automapper que o pessoal utiliza com ViewObject no MVC, é um outro framework, mas ele tem esse nome parecido, mas chamem de Slapper que não tem erro, vocês vão achar material sobre isso. Então, o que isso vai fazer para a gente? Eu tenho aqui região, e dentro de região tem uma lista de estados. Eu inverti aqui a ordem do relacionamento agora. E aqui no meu controller, eu vou fazer uma query, fiz o join aqui, notem aqui que tudo que é estado, eu coloquei um alias chamado estado, sigla, underline sigla estado, estados, underline nome estado, e assim por diante, que corresponde ao nome da minha propriedade aqui, que é uma lista na entidade principal, e a segunda parte corresponde aos nomes de propriedades. Então, com isso, ele vai conseguir fazer esse mapeamento. E daí, com o Slapper, Automapper, né? Coloquei aqui o using do Slapper, o que vai acontecer? Ele vai dar um Add Identifier aqui para a gente, vai estar ID região e sigla estado. Então, eu estou setando qual que é o ID de região e qual que é o ID da entidade estado. Aqui, finalmente, eu peço para mapear a região, que é a entidade principal, e dou um toList aqui, ele já vai converter isso. Então, assim, eu esqueci também, o retorno de query aqui é um dynamic. Então, é importante que vocês passem isso, porque o Slapper Automapper trabalha com tipos dinâmicos. Parece muita coisa, mas se vocês prestarem bem atenção, nem é tanta configuração assim. Vamos rodar esse exemplo para finalizar. Está em cima da hora. Então vamos lá. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui o JSON para vocês. Está aqui, ó. Região Centro-Oeste, estados daí, região Nordeste, região Norte, região Sudeste, região Sul. Uma única consulta fez tudo isso para a gente. Para fechar, eu vou mostrar aqui um insert de dados. Então, está aqui. Tem uma tabela aqui de produtos. Deixa eu fechar aqui os outros arquivos CS. O que eu faço aqui? Aqui eu insiro produtos, né? Vou mostrar aqui para vocês os métodos, está aqui chamando procedure. Dá para a gente passar parâmetros também utilizando esse dynamic parameters. Ao invés de vocês saírem criando um objeto, como que fala, um objeto anônimo, né? Você pode passar dessa maneira, porque daí te dá mais flexibilidade. Você passa daí essa coleção aqui de parâmetros, e nesse caso foi aqui para uma procedure, mas poderia ser para uma query normal. Então, eu estou executando essa procedure e ele vai fazer o insert aqui dos dados para a gente. Vou até mostrar aqui rapidamente, é para estar vazia a tabela de produtos. Vamos lá, está vazia. Vamos rodar esse programa, não vou nem perder tempo depurando ele. Certo, inserindo produtos, cadastrou 1 e o 2, voltando aqui, ó, 100 e 150. Beleza. Tem um outro exemplo em cima dessa tabela de produtos que é usando transações. Então, exemplo final aqui para vocês verem. Aqui, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir uma conexão. Tenho que abrir a conexão, então dando um open aqui.
dou um begin transaction, rodo 2 comandos, passando a transação como parâmetro, né? Então eu jogo o preço anterior igual ao preço atual e aplico 10% em cima do preço atual. Só que eu estou dando um rollback aqui. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um if malloc aqui os nossos dados. Melhor, vou colocar um breakpoint aqui. A cada comando a gente vê o que está acontecendo e no final, dando rollback, vocês vão ver daí que ele não confirmou essa transação. Então vamos lá, está rodando. Então dou um update aqui, setando o preço anterior. Vamos voltar aqui, tá aqui, ó, igual ao preço anterior ao preço atual. Aplica 10% no preço atual, tá aqui, ó, 10%. Só que agora não confirma isso, dá um rollback e fecha a conexão. Então, aqui, ó, voltou, não aplicou isso. Beleza. Então, aqui não foi um dos tratamentos mais belos e eficazes de erro, né? O ideal era vocês terem um try catch, daí dar rollback, se for o caso no catch. Eu vou dar um commit aqui agora. Vamos rodar agora a ideia que confirme essa transação. Então, está processando, atualizou, beleza. Voltando aqui, ó, 110, 165, aqui o preço anterior. Bem tranquilo, só que claro, a gente não tem toda aquela facilidade que a classe de contexto traz para a gente ao trabalhar com múltiplas entidades no Entity Framework. Você tem que controlar tudo isso na raça. Mas ainda assim é menos código do que trabalhar com ADO puro. O que eu queria mostrar de exemplos para vocês é isso, pessoal. Então vamos finalizar aqui. Só recapitulando, eu já falei isso, mas é extremamente importante. Cuidado com a passagem de parâmetros no Dapper, não concatenem parâmetros com strings, porque vocês vão estar colocando uma brecha de segurança grave no sistema de vocês. E restringir o acesso ao banco de dados. Não utilize SA, evite utilizar Windows Authentication, crie um usuário específico para o seu banco de dados e evite que ele tenha permissões como dar drop table ou de repente dar até delete. Pode ser que você precise implementar exclusão lógica. Então pense bem nas permissões de acesso que esse usuário vai ter e restringe ao máximo isso. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.